Diário de bordo, 2020-12-18, lá de sexta-feira, algum tempo no passado. Não vou nem editar muito para a gente não ficar perdendo tempo. Basicamente, a ideia hoje é fazer um fechamento da entrega número 3. Então, tem três tarefas que ficaram aqui. Tem algumas coisas que ainda não consegui resolver, que era uma demanda do Faber de um jogador não conseguir empurrar o outro, então ele ia bater como se fosse uma parede, não consegui ainda. Mas qualquer coisa, se tiver algum progresso, eu sinalizo. Vou só pegar então as tarefas de agora. Suporte à tela cheia. Eu peguei exatamente a mesma solução que eu já tinha feito no Phaser 3, que é coisa de um ano atrás. Então, deixa eu abrir o código. Basicamente, o que tem que ser feito é, aqui no caso, eu tenho um botão, que é um botão de tela cheia, que ele, na verdade, ele é um spreadsheet, que ele tem dois estados, como se tivesse o botão para cima e o botão para baixo, tivesse clicado. Então, a primeira coisa que eu faço é essa figura. Então, eu tenho uma figura chamada fullscreen.png, que ela foi carregada, tanto é que ela está aqui com um binário, ele não mostra. Mas quem quiser pode depois visualizar aqui no repositório, pode copiar, né, Cadora? E então eu tenho que carregá-la como spreadsheet, né, para que ela possa fazer a transição, e depois eu crio um botão. E essa lógica de botão eu peguei também das outras cenas. Então é um botão que é uma imagem. A imagem fica clicável de forma que ela fique bem no cantinho. E essa linha 204 é uma linha importante porque essa set scroll factor significa que se a cena ela se deslocar junto com o personagem, né, seguir câmera, ela vai ficar travada lá no canto. Sem essa linha, ela vai ficar fixa. Então o personagem, na medida que ele caminha na cena, aí ele pode perder o botão de vista. Perfeito? Aí eu só tenho aqui um botão on pointer up, né? Significa que ele vai clicar. Então na hora que ele clica, ele vai ativar ou ele vai ficar chaveando para ativar ou desativar full screen, a mesma coisa a tecla F. Então, se ele apertar a tecla F, é o mesmo caso, ele só vai testar. Se ela já está ativada, ele vai desativar e vice-versa. Tá? É só para fazer esse caso aqui. O que é importante destacar é que no meu index.js eu tenho que colocar um modo de escala agora. Aqui no caso, ó. Todo esse bloco vai da linha 19 até a linha 25. Desculpa, na verdade até a linha 24, porque ali é a cena. Então eu tenho que dizer que agora a imagem ela vai se enquadrar e ela vai se moldar ao que tem na tela. Uma coisa que ela já vai fazer é que ela já vai ocupar todo o espaço. Se clicar no botão Full Screen, ela vai poder fazer esse redimensionamento e ela vai ficar centralizada ali bonitinho. Então fica bem mais interessante para poder tratar quem tiver mexendo com o jogo em tela cheia. Eu só fiz uma última coisa, né? Tirar as margens, os deslocamentos, botar o fundo escuro para que o jogador possa realmente se preocupar só com isso, só com o jogo. Se não fica com um fundo branco, para mim, pelo menos para a minha proposta do jogo, não fica interessante. Perfeito? Então, o que eu quero chamar a atenção é, bota a imagem, claro, no full screen, carrega o spreadsheet e faz um botão clicável, seja com a tecla F ou passar o mouse por cima ou depois, futuramente, fazer o toque de tela. E fazer a possibilidade de redimensionar, porque senão ele só vai deixar a tela cheia, mas o jogo não redimensiona, ele só vai ficar no máximo ali no cantinho. Perfeito? Próxima tarefa, eu estou falando um pouco rápido, pessoas, porque só para mais ou menos explicar, porque todo o código, como eu falei para vocês, já está tudo separado por eixo, por tarefa, então não tem muito necessidade de eu ficar detalhando item a item. Perfeito? Então, qualquer coisa, se vocês quiserem olhar um código, etc., tá aqui tudo bonitinho. Tentei deixar o mais organizado possível. Como aqui no caso, por exemplo, do placar local, de memória não persistente, como o meu jogo é um jogo de sobrevivência, é um fuga de sobrevivência, então eu fiz o placar como se fosse um número que fica logo abaixo, como se estivesse um pouquinho sombreado, o efeito de sombra, que é quanto tempo ele consegue ficar vivo na minha partida. Então ele fica 60 segundos, digamos, acaba o tempo, ele volta e aí o contador continua girando. Então é só uma forma de mostrar isso. Perfeito? Então eu tenho duas variáveis aqui no meu caso, que é o contador, que ele começa em zero, e o texto, que é o objeto que vai aparecer na tela. Ele é exatamente igual ao meu contador, minha contagem regressiva. Eu só troco um pouco a posição na tela, eu só mudo um pouco a cor, né? Um é um leve acinzentado, o outro fica branco.
e ele vai incrementando à medida que ele vai rodando o contador, a função de contagem regressiva. Basicamente é só isso, certo? O meu jogo ele só vai contar e esse é o meu placar. Quanto mais tempo vivo, melhor. Só isso, certo? Então vai depender muito do placar de cada um de vocês, mas como eu falei, eu peguei a mesma lógica da minha contagem regressiva. E a última parte, que é publicar a versão 0.1, que aqui eu dei a configuração, mas em termos de estrutura, como é que está o meu repositório? Eu vi que vários de vocês têm uma pasta de HTML, uma pasta de JavaScript e uma pasta de assets. Para facilitar a vida do GitHub, eu coloquei o index.html direto na raiz. Essa é a primeira coisa. O JavaScript, aí eu deixo numa pasta à parte e os assets também. Então, o index.html é o arquivo que vai chamar todos os outros arquivos. Inclusive, ele vai chamar o próprio Phaser, né, que eu já tenho ele na versão 3.24.1. Ele vai chamar o index.js e até o próprio CSS ele vai baixar aqui também. Então, ó, esses dois aqui eu deixo na raiz, para eu já não me incomodar, e depois o resto eu posso organizar por pastas. Porque quando eu vier aqui nas configurações, vamos lá, avançar um pouco. Cheguei aqui. Quando eu for usar como fonte, eu vou dizer que eu quero o ramo principal. Lembra que eu falei aquela lógica de linha do tempo, mas eu tenho apenas uma linha do tempo, que é a principal linha do tempo, então só tenho um main mesmo. E eu quero dizer que a pasta raiz é onde vai estar o meu jogo, né? No caso, onde vão estar os arquivos. E ele automaticamente vai procurar por um arquivo chamado index.html. Então, na medida que eu salvo aqui, ele vai gerar, ele demora um pouco para processar e gerar, ele vai criar esse aqui, ó, https, dois pontos, barra, barra. O dono do repositório, né, o usuário ou a organização, então no meu caso o meu usuário boi da cara preta, .github.io barra repositório, que é a Arc2022. E aí, ao clicar aqui, ele vai chamar o index.html, que por sua vez vai chamar os outros arquivos. Dessa forma, o meu jogo vai ficar desse jeito. Vocês podem ver que ele já está ocupando a tela toda, ó. Então, ó, já tem, só um pouquinho em volta. Ele já tem, ó, já está pegando de ponta a ponta nos cantos aqui. Então, ele não fica só 800 por 600, ele é de 800 por 600 espichado. Tá? Então, talvez fique um pouco ali os pixels mais visíveis. E ao clicar aqui, então, ó, tem o botão de tela cheia, minha música do terrorzinho. Então aqui tem o botão de tela cheia, se eu clicar em cima, ó, ele vai lá e bota uma tela cheia. Vou clicar mais uma vez. Eu posso apertar a tecla F, também vai fazer a mesma coisa, ó, o efeito. Vou tirar a tecla F, demora um pouquinho, até para chavear. E aqui eu tenho meu contador, que era exatamente isso que eu queria, como se fosse um efeito sombreado. Então meu contador, ó, a contagem regressiva está em preto em cima, e embaixo é o tempo que ele está vivo, ó, 30 segundos. E eu vou caminhando, ó, esse é o jogador 2, normal, ele sai de cena, é assim mesmo, até porque a câmera vai seguir o jogador 1. Se o jogador 2 quiser ficar na cena, ele que se vire para acompanhar o jogador 1 ou, né, fazer o máximo que ele puder para ficar vivo. Perfeito? Então, com isso, pessoas, temos as últimas três tarefas, né, que é a tela cheia, o placar e também a questão de redimensionamento de tela e publicação, certo? Fechando com mais uma vez uma florzinha. Por hoje é só, pessoas. É isso.